Eu quero falar sobre uma mensagem com os irmãos, uma mensagem da palavra de Deus, e eu quero ler um versículo do Salmo de número 100, um versículo do Salmo de número 100, versículo de número 2, primeira parte do versículo. Eu vou ler todo o Salmo, depois eu vou expor para os irmãos o versículo que nós vamos usar aqui. Diz assim o Salmo de número 100: eu quero ler aqui na Bíblia. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Eu quero usar o versículo aqui de número 2: sirvam ao Senhor com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. Tudo quanto você for fazer para o Senhor, faça conforme as suas energias, conforme as suas forças. Glória a Deus. Amado, nós estamos vivendo uns dias muito difíceis. E esses dias que nós estamos vivendo, que estão sendo muito difíceis, isso aí já o era lá no princípio, quando a igreja foi estabelecida por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, aqui nesta terra. O apóstolo São Paulo diz que os dias serão dias difíceis, porque as pessoas elas terão comichão nos ouvidos, elas, mesmo sendo-se crentes, elas vão querer fazer as coisas do jeito que elas acham que deve ser feito, do jeito que elas acham que é certo, do jeito que elas acham que é correto. E muitas vezes, deixando os princípios bíblicos de lado, e às vezes querendo ser abençoados de uma maneira em que a Bíblia ela não traduz como bênçãos. Uma das coisas que nós lemos aí no Salmo agora é que nós devemos apresentar na casa do Senhor para servi-lo com alegria. E não é somente na casa do Senhor servir com alegria. O apóstolo São Paulo diz assim: tudo quanto você fizer, faça-o como se estivesse fazendo para Deus. Tudo quanto você vier a fazer, faça-o conforme ou como se estivesse fazendo para Deus. E muitas pessoas, às vezes, eles confundem, eles acham que fazer as coisas para Deus é vir na igreja uma vez ou duas vezes por semana, ou 3 que seja. Eles acham que é isso, mas não é isso. Fazer as coisas para o Senhor é você ter os princípios bíblicos na sua vida e realizá-los, porque o Senhor Jesus Cristo disse em certa ocasião que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E nós amamos o próximo fazendo o quê? Servindo-o. Então tudo quanto você for fazer, ainda que você faça para os homens, faça como se você estivesse fazendo para Deus.
porque muitas vezes a gente faz as coisas para o irmão, faz as coisas para o outro irmão, faz as coisas para o outro irmão, e às vezes faz aquilo com um peso, faz aquilo com tristeza. Às vezes a gente vem na casa do Senhor e a gente vem aborrecido por algo que nós não alcançamos da parte de Deus, nos esquecendo já de todas as coisas maravilhosas e magníficas que Deus tem nos dado, tem nos feito. E uma coisa eu quero lhe dizer: a mesma medida que você mede a Deus, Deus te mede também, do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo modo. Se você se mostrar fiel realmente ao Senhor, o Senhor te brindará também com a fidelidade dele. Mas se você fizer as coisas em partes para o Senhor, em partes o Senhor também fará para você, em partes. Então, mas ele não vai deixar de ser fiel. A fidelidade dele para com a sua vida se baseia na sua fidelidade para com a palavra dele. Sua fidelidade para com a palavra dele. E muitas vezes a gente vem na casa do Senhor e a gente vem triste, chateado, aborrecido com alguma coisa. E quando a gente entra na casa do Senhor, a gente traz um peso sobre a vida da gente. A gente vem aborrecido, vem chateado com isso, vem chateado com aquilo. Eu quero lhe perguntar: qual foi o mal que Deus lhe fez para você estar chateado? Ah, mas o homem, não interessa o homem, qual foi o mal? Você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus. Qual foi o mal que Deus te fez para você estar aborrecido na casa do Senhor ou na presença do Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele contou uma passagem muito interessante e muito importante. E quando eu estava lendo essa passagem, eu pensei assim: mas Senhor, parece que eu preguei sobre isso esses dias mesmo, parece que eu falei sobre isso esses dias mesmo, mas ele me levava a observar aquilo, me levava a observar ali as parábolas que ele contou em Lucas, né? Ali entre o capítulo 15 e 16 de Lucas, onde ele conta 3 parábolas numa sequência: a mulher que perdeu a moeda dentro de casa, a ovelha que se desgarrou e o filho pródigo, aquele que decidiu por si mesmo, né, tomar conta da sua própria vida. E sabe, irmãos, quando nós estamos com a nossa cabeça cheia de coisas, e que às vezes nós não permitimos que a palavra de Deus nos limpe, que a palavra de Deus tire aquele peso de nós, aquilo vai gerando mal-estar na nossa vida, e nós passamos a estar com mal-estar com as outras pessoas, sem as outras pessoas ter feito nada para nós, sem dever absolutamente nada para nós, nada. Então, quando o Senhor começa a contar a parábola do filho pródigo, você sabe que o pródigo, irmão, ele é barrado no Código Civil. Por que ele é barrado? O pródigo é aquela pessoa que tem uma herança e que outros também dos seus irmãos têm parte da herança, mas ele é uma pessoa solteira, então ele recebe aquilo e ele perde a noção da vida, ele começa a gastar tudo o que ele recebeu como herança, começa a gastar assim, sem ter uma orientação, um rumo, começa a esbanjar. Então a família pode entrar na justiça e bloqueá-lo, né, para que ele não acabe com a sua herança. E isso está baseado naquilo que na palavra do filho pródigo que o Senhor Jesus Cristo contou. Foi baseado nisso, né? Então está dizendo que um senhor tinha 2 filhos, né? Logicamente, um mais velho e outro mais novo. E, amado irmão, quando eu estou em casa, e um dos meus filhos chegam, eu sei sem vê-los, eu sei quem é que está chegando. Por quê? Pelo modo, pela maneira. Tem um que chega assim, já cantando, gritando, e entra batendo porta, já entra assim, falando alto e tal.
E tem outro, irmão, que eu até falei para ele um dia desse: ó, você tem que avisar que você está chegando, porque ele tem a chave de casa, ele chega em casa, irmão, ninguém escuta ele chegar, ninguém escuta ele, quando você vê, ele está lá do teu lado. Eu falei para ele: ô filho, misericórdia, né? Eu estou aqui com sua mãe aí vai que de repente, né, você vai abrindo aí, não fala nada, não dá uma avisa que está chegando, né? Então a diferença, então, quando um chega, já chega avisando: estou chegando, e lá a maneira, o modo próprio dela. Então, os pais, eles conhecem os filhos. Quando eu vejo um ou outro, é mais difícil de ter discernimento dele do que o outro. Quando a gente vê o mais velho logo assim ele demonstra no rosto dele, se ele está meio chateado, se ele está meio cansado, se ele está meio aborrecido. O outro não, o outro fica do mesmo jeito. Você olha para ele e está do mesmo jeito. É mais difícil de você discernir. Esse pai que tinha dois filhos, tinha os dois filhos, ele começou a perceber um modo estranho no filho mais novo. E que modo estranho era esse? Ele percebeu que o filho já não conversava tanto, já não dialogava tanto. Ele vivia no mundo da lua, né? E o pai, logicamente, perguntava ao filho: está acontecendo alguma coisa? E quando está acontecendo alguma coisa e o filho não quer contar, o filho diz: não é nada não, está tudo em paz, está tudo bem. Mas o pai, com o discernimento que ele tem e pelo conhecimento que ele tem do filho, ele sabe que não está tudo bem. Ele sabe: mãe, você sabe quando está tudo bem com o seu filho e quando não está. Pai, você sabe, né? Você sabe. É só você bater o olho no filho, você já vai perceber se está tudo bem. A fisionomia dele é uma. E se alguma coisa não está bem, a fisionomia dele é outra. E você, pelos anos de convivência com ele, conhecendo desde lá do ventre, né, ao nascer, e você sabe tudo, você percebe tudo. Então esse pai ficou apenas esperando: o que será que está acontecendo com o meu filho? Irmão, quando você perceber que alguma coisa não está bem com o seu filho, e você quiser dialogar com ele, você quiser conversar com ele, ele não se abrir com você, insiste com ele para ele falar, que às vezes ele está precisando da tua ajuda, ele está precisando de uma palavra tua, ele está precisando de um conselho teu, né? E quando ele falar, presta atenção, e quando ele falar, não vá julgá-lo da forma como você, lá na sua época de filho, foi tratado. Não vai tratar. Às vezes você não foi tratado muito bem pelo seu pai. Era uma coisa, irmão, naquela época, os pais, eu não sei o que eles tinham na cabeça, eles tinham prazer em bater nos filhos. E muitas vezes bater perto dos outros para mostrar que o pai tinha autoridade sobre o filho. Sabe? Para mostrar que o pai tinha autoridade sobre o filho. E muitas vezes magoando o filho, e logicamente isso trouxe revolta no coração dos filhos com respeito aos pais, porque eram tratados sem merecer o tratamento, maltratamento. Então às vezes o seu filho quer conversar com você, quer ouvir um conselho teu, e mesmo se ele não quiser abrir a boca para confessar, para falar para você o que é, você tem uma grande ferramenta nas tuas mãos. Você tem uma enorme ferramenta nas tuas mãos. E a sua ferramenta é a oração. É você buscar a Deus em oração. Você buscar ao Senhor e colocar o seu filho diante de Deus em oração. Os filhos são heranças do Senhor. Então eu vou levar o meu filho, que é uma herança do Senhor, eu vou levá-lo diante de Deus em oração sacerdotal, pela autoridade que Deus me deu, que Deus colocou em meus lábios, em meu coração, para orar e interceder
pelo meu filho, tentar entender e tentar compreender o que é que ele está passando. E mesmo que nós julgarmos que é uma coisa bobagem, é uma coisa tola, não vou ouvir, é necessário que você ouça sim, é necessário. Este filho, esse menino, ele não quis dar abertura nenhuma para o pai, mas o pai ficou esperando que alguma coisa, ele não ia ficar guardando aquilo por muito tempo, Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão. Não comece a criar coisa no teu coração, não comece a gerar inverdades dentro de você por causa daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Não comece, porque isso não vai trazer proveito para a tua vida espiritual. Não vai trazer proveito para a tua vida espiritual. Não comece a gerar inverdades formalizadas aí pela tua mente, ou formadas pela tua mente, pelos teus pensamentos. Aquilo que você pensa não é verdade. Então você não pode tomar decisão por aquilo que você acha que é, que você não tem certeza que é, que você não compreende que é. O menino estava lá na casa do pai, diante do pai, ele não quis abrir a boca, mas o pai sabia que tinha alguma coisa que não estava correta, não estava certa. E um dado momento na vida, pelo amor de Deus, meu irmão, para com essa criancice de querer afastar-se, de querer deixar o barco, de querer abandonar os caminhos por causa de alguma coisa que não saiu da maneira como você esperava, da maneira como você desejava. Quantas coisas na nossa vida não sai da maneira como nós desejávamos e esperávamos. Não sai. E por causa disso eu vou abandonar a luta, por causa disso eu vou deixar de fazer aquilo que eu tenho responsabilidade de fazer, por causa disso eu vou tomar um novo rumo, eu vou pegar um novo rumo, pegar um novo caminho. Esse menino chega um dia para o pai, sabe o que ele fala para o pai? Ele exige de um direito que ele tinha. Ele exige que o pai lhe dê parte da herança. Por quê? Porque ele tinha tomado no coração dele uma decisão de deixar a casa do pai. E sabe o que eu vejo, irmão? Se você notar aí, na parábola aí do filho pródigo, a Bíblia nos fala assim, que o pai, aqui não mostra que o pai insistiu com ele, para ele ficar quieto em casa, para ficar ali junto com os pais, para ficar ali junto com os irmãos, para ajudar o pai na administração da fazenda, para permanecer ali. A Bíblia não fala isso, mas com certeza o pai tentou fazê-lo. Assim como nós estamos às vezes com nossa cabeça cheia de coisas, e a gente arruma um monte de coisa para a cabeça da gente, e aí a gente não consegue administrar aquele rolo todo que a gente fez na cabeça. Então às vezes a gente quer tomar uma decisão para livrar daquele rolo todo, mas não se livra. Por quê? Porque não é longe do pai que se livra, é perto do pai, é junto do pai, é obedecendo os conselhos dos pais, a orientação do pai, é ficar com o coração sossegado e tranquilo na presença do pai, porque o pai é o melhor amigo que nós temos. E o que ele faz ali, irmão? Sabe o que me chamou a atenção? Que o pai repartiu a herança entre eles, entre os dois filhos. E qual foi a atitude dos filhos com a parte que lhes coube? Qual foi a atitude? Aquele que já estava pensando em ir embora, ele ajuntou tudo que era dele e zarpou. O outro não.
o outro ficou lá em casa mesmo, ficou lá na casa do pai. Ele tinha recebido a herança que lhe cabia, mas ele não tinha no coração dele a intenção de deixar a casa do pai. Por quê? Será que ele reconhecia alguma coisa? Será que ele dizia assim: poxa, eu não trabalhei para ter essa herança aqui, eu não lutei para isso, isso aqui não é meu, isso aqui é do meu pai enquanto ele viver, isso só passará em minhas mãos por direito a partir do momento em que ele morrer, ou então ele fazendo aí em vida aí, usufruto, qualquer coisa assim, né? Mas aquele permaneceu, ficou lá na casa do pai, e o menino foi embora. Esse filho que permaneceu, será que ele pensou assim: nossa, mas como meu irmão é ingrato? O irmão mais novo, como meu irmão é ingrato, ele pegou tudo pelo qual ele não trabalhou, pegou tudo pelo qual ele não granjeou, porque nós sempre vivemos na casa do pai, dependendo do pai, das coisas do pai. Vivemos aqui, é bem verdade que o pai nunca, de forma alguma, nos jogou na cara essa dependência, nunca. Ele fazia com maior alegria, com maior agrado, com as maiores bênçãos. Ele cuidava de nós, tratava de nós da melhor maneira possível, do melhor modo possível. A Bíblia nos fala que o menino foi embora, desapareceu. Nos diz assim a Bíblia: olha, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, entre os 2 filhos. Entre os 2 filhos. Sabe, irmãos, as bênçãos que Deus nos dá, Ele nos dá assim, livremente. Olha essa chuva maravilhosa que está caindo aqui na nossa cidade. E isso cai sobre os bons e sobre os ruins também. Sobre aquele que serve a Deus, sobre aquele que não serve a Deus. Sobre aquele que tem aliança com Deus e sobre aquele que não tem aliança com Deus. O sol brilha sobre um e o sol brilha sobre outro, né? As estações vêm sobre um e vêm sobre outro, né? São bênçãos que elas são bênçãos para o desfrute da natureza. Mas tem coisas na nossa vida que nos advém do relacionamento com Deus. E uma coisa que não pode deixar, nós não podemos deixar acontecer na nossa vida, sabe o que é? Que a nossa vida, depois de nós nos tornarmos salvos em Cristo Jesus, que ela venha se tornar pior do que o começo. Não pode acontecer isso. A nossa vida espiritual, ela tem que amadurecer, ela tem que melhorar, ela não pode piorar, não pode. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que nós devemos desenvolver, não retroceder, mas crescer, desenvolver a nossa salvação. Então a nossa salvação, nós temos gerado nela a capacidade e podemos desenvolver, nós podemos melhorar a nossa vida espiritual muito, muito mais do que quando nós nos convertemos. E eu quero lhe fazer um questionamento agora. A sua vida com Deus tem melhorado? Ela tem sido melhor do que o começo? Ou ela tem sido pior? Se ela está sendo pior, é porque você se distanciou do caminho do Senhor. É porque você não permaneceu atarracado na perna do Senhor. É porque você não ficou firme
na presença do Senhor, é porque você não melhorou a sua oração, é porque você não melhorou o seu compromisso com Deus, é porque você não melhorou a sua leitura da palavra de Deus, é porque você não procurou fazer de acordo com aquilo que Deus fala na palavra dele, endireitar os seus caminhos, as suas veredas, dentro dos princípios da palavra de Deus. Irmão, a nossa vida cristã, ela não pode se tornar pior no decorrer do tempo. Ela tem que melhorar. Crescei. Amém? Crescei. Se tu, minha alma, cansada fica e não recebe, confiante fica, suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Amém? Os irmãos estão enxugando ali, mas eu quero muito que você preste atenção em mim. Eu vi muito de vocês virar para olhar. A irmã Nice, todo mundo conhece. O irmão João Batista, todo mundo conhece também. E vocês conhecem, mas estou pregando a palavra de Deus. Amém? Fiquem olhando aqui para mim, por favor. Então, irmãos, crescei, amém? Crescei, melhorar a vida espiritual através do contato, da intimidade com Deus. O que aconteceu com os dois irmãos? Um permaneceu na casa do pai, ficou lá junto, junto ao pai. Você já imaginou se os dois tivessem abandonado o pai? Você já imaginou a frustração do pai? Você imaginou? Se os dois tivessem pegado a herança, bye bye, tchau papai, obrigado por tudo aquilo que o senhor trabalhou, viu? Eu estou herdando tudo que o senhor trabalhou, estou com o bolso cheio, e agora, tchau e bênção, sem reconhecimento algum do sacrifício que o pai fez, porque a Bíblia fala que o pai ajunta tesouro para os filhos, e às vezes o pai não chega nem a desfrutar daquilo que ele, com o suor do rosto, conseguiu ganhar. Por quê? Porque ele pensa nos filhos. O menino foi embora, desapareceu. Mas sabe, irmãos, Deus, ele é tão fantástico, tão maravilhoso, tão magnífico, que a Bíblia fala assim: cada um colhe aquilo que planta. Não é? Cada um colhe aquilo que planta. Colhe aquilo que planta, né? Plantou uma má conduta diante do pai, vai querer receber o quê? Pegou tudo, lhe era devido, mas o pai adiantou. O pai podia dizer assim: não vou dar herança para vocês, vocês só vão receber depois que eu morrer. Depois que eu morrer. Depois. Mas, irmãos, o que foi que o pai fez? De bom grado: tudo bem, filho, tudo bem. Eu não quero que você fique aqui comigo apenas por causa da herança que você vai ter que receber ou vai receber, de olho naquilo que tem, naquilo que não tem. Tudo bem, pode ir embora, pode ir. O pai ficou feliz do filho ir embora? Lógico que não.
Lógico que não, não ficou, porque o pai nunca o tratou para que ele chegasse a tomar uma decisão como essa. Nunca o tratou mal, nunca deixou faltar nada. Ele mesmo fala posteriormente: na casa do meu pai eu tinha de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Estava bem, amizade com meu pai, amizade com meu irmão, amizade com os empregados, amizade com todo mundo, me dava bem com todo mundo. E aí ele vai embora para fazer aquilo que ele tinha vontade de fazer, desejo de fazer. Sabe, irmão, a Bíblia fala assim, meu Deus do céu. A Bíblia fala assim que não adianta a pessoa esconder aquilo que ela faz. Se ela está pecando escondida, a Bíblia fala: o teu pecado te achará. O teu pecado te achará. Aquilo que foi feito, que é feito em oculto, sobre o telhado será declarado. Olha só. Olha aí. Aí, ele vai embora. Oxe, irmão, o camarada estava com o bolso cheio, mas cheio. Chegou, achou. Você sabe que tem muitas pessoas aí, vi uma reportagem, as pessoas que ficaram milionários, que ganharam as loterias esportivas, as coisas, né? Ganharam um rio de dinheiro, ganharam tanto dinheiro, acharam que nunca mais ia acabar o dinheiro. E a grande maioria deles já estão na pobreza de novo. Estão na pobreza. Por quê? Porque faltou prudência. Faltou uma orientação de alguém para guiá-lo e dirigi-lo como que ele devia fazer com a riqueza dele, para que essa riqueza, ao invés de terminar, viesse a se multiplicar. Faltou uma orientação. E muitos aí de loterias, muito deles estão pobres de novo. Esse menino saiu com muita riqueza no bolso, irmão, muita riqueza, e ele achou que aquilo lá não ia terminar nunca, não ia acabar nunca ia acabar. Aí ele começa bem longe, bem distante, para que o pai lá, a família não ficasse sabendo de nada, vou fazer aí, vou sumir, vou desaparecer, ninguém vai ficar sabendo de nada, vou fazer as coisas do máximo escondido, bem longe, bem distante, para que ninguém fique sabendo de absolutamente nada, mas o teu pecado te achará. O teu pecado te achará. Ele foi, né? E de repente, a hora que ele menos esperou, né? Porque é assim, né, irmão? As coisas vêm fácil e desaparecem fácil, né? Não é verdade? Vem de uma maneira fácil, some fácil também. Some muito fácil. O que ele fez? De repente, a hora que ele se viu, a hora que ele foi procurar o que ele tinha, ele não tinha mais nada. Nada. Gastou tudo que não lhe pertencia, tudo que era do pai. Gastou tudo. De repente veio uma fome naquele lugar onde ele estava lá, e todo mundo começa a passar necessidade. Ainda bem que ele tinha vontade de trabalhar. Ele foi procurar alguém para dar serviço para ele, dar trabalho para ele, né? E teve alguém lá que falou: você vai apacentar os meus porcos, vai lá trabalhar na pocilga minha lá. Irmão, tudo leva a crer que esse moço, essa parábola é contada sobre a vida de judeus. Uma coisa que o judeu detestava e era proibido, está escrito lá em Levíticos, era mexer com porco. Foi lá mexer com porco na pocilga. Ele tinha tanta fome que ele queria comer até a comida das alfarrobas, né? A alfarroba era uma vagem, uns grãos que dentro dessa vagem de uma árvore, que davam para os porcos lá. Ele tinha vontade de comer aquilo lá. A Bíblia fala que ninguém lhe dava nada.
ninguém lhe dava nada, foi trabalhar a troco de nada, né? A fome trincando no estômago dele, ele achando que as pessoas iam ter misericórdia dele, iam ter dó dele. Ai, coitadinho, gastou tudo que tinha com as prostitutas, gastou tudo que tinha aí com coisas indecentes, gastou tudo, gastou que não era dele, gastou, era do pai, gastou. O que acontece? Acontece que uma situação, né? Às vezes, irmãos, nós precisamos olhar para onde nós estamos andando, sabe? Olhar para onde nós estamos andando. Porque às vezes a gente não acha, às vezes é bom a gente achar o chão. É bom a gente achar o chão. Porque às vezes a gente está andando acima do chão, acima. É bom a gente achar o chão. Sabe? E ele lá na pocilga, o que ele vai fazer? Ele vai lembrar da onde? Da casa do pai. Vai lembrar da casa do pai. E qual é o desejo dele? Eu vou voltar para lá. Vou voltar para lá. Logicamente que ele, na razão, falou: peraí, mas eu vou voltar para lá. A minha parte da herança, eu já não tenho mais nada lá. Não tenho mais nada. Nada. Não tenho direito a mais nada. Tudo que era meu por direito, que eu achava por direito, e que adiantadamente eu pedi para o meu pai e ele não me negou, ele me deu, eu já gastei tudo, não tenho direito a mais nada. Nada. Não tenho direito. Mas eu vou voltar para lá, porque eu não vou conseguir viver nesse trem aqui, não. Eu vou acabar como um indigente. Vou acabar como um mendigo. Já o era. Como indigente. Então, ele se arma de pensamentos de retorno, mas ele não sabia se o pai ia aceitá-lo ou não, se o pai ia abraçá-lo ou não, ou se o pai ia chegar perto dele e iria descer a porrada nele por aquilo que ele fez, desperdiçando tudo que o pai lhe havia dado e que o pai havia conseguido através dos seus trabalhos, dos seus esforços. Irmão, posso falar uma coisa para você? Se você receber, se Deus quiser, cada um sabe da sua vida, mas se você tiver alguma coisa que você vai herdar do seu pai, e que verdadeiramente não te custou nada, preserve isso. Se for possível, multiplique isso. Mas não desfaça. Viu? Não desfaça. Multiplique isso. Busque a bênção de Deus que ilumine a tua vida para você multiplicar com as bênçãos dele. Não esquece das bênçãos dele. Não esquece. Não esquece que é ele quem te abençoa. E às vezes a gente trata mais a pessoa melhor do que ele. Vou voltar para a casa do meu pai. E criou coragem e está voltando para a casa do pai, né? Logicamente, o pai estava sentindo muito a falta do filho, né? E logicamente o pai era uma pessoa que observava muito mais e validava muito mais a vida do que as coisas passageiras, porque a vida é algo futuro, é algo eterno, e as coisas são coisas passageiras. Só que o menino não tinha esse pensamento. Ele achou que o pai iria bronquear com ele, iria falar: por que você gastou tudo? Mas essa não era a intenção do pai. E quando o pai vê ele voltando,
pai vê ele voltando, o pai sai com um sorriso no rosto, né? E vai ao encontro dele e o abraça e fala: que bom que você está de volta. E ele tenta falar com o pai: pai, me perdoa, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus jornaleiros, dos seus trabalhadores. O pai, amado irmão, o pai estava valorizando a vida do filho muito mais do que os bens materiais, e o filho valorizou muito mais os bens materiais do que o estar junto com o pai, porque pegou e sumiu, desapareceu, e agora ele volta, né, conforme diz algumas coisas aí, de cabisbaixa, com o rabo no meio das pernas, volta humilhado, volta envergonhado, volta com a cara no chão, volta na dependência do pai. E o pai não lhe trata diferentemente, o pai lhe abraça, manda trazer roupas novas, manda trazer sandálias, manda trazer o anel para colocar no dedo, faz aliança novamente e o recebe de volta. Amém? Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem muito extensa, né? Que a gente poderia falar. Qual foi a reação do filho mais velho? Qual foi a reação dos empregados? Qual foi a reação das pessoas que moravam ali? Mas nós queremos apenas vir até aqui. Sirva ao Senhor com alegria. Você não tem o direito de se afastar do Senhor, você não tem o direito de reclamar do Senhor, você não tem o direito de absolutamente tomar qualquer tipo de atitude, porque você jamais vai prejudicar o Pai, você vai se auto-prejudicar. Você vai se auto-prejudicar. Você vai se auto-prejudicar. Você. Amém? Guarde a tua vida em Cristo Jesus.